Então, hoje é o dia 6 de maio, não é? Verdade. É meia-noite, né? No Brasil, né? 6 de maio de 2018. E nós estamos começando a estudar o ensino que se encontra, que os irmãos já podem até abrir a Bíblia lá, em Gálatas capítulo 5, dos versos 16 a 25, que nós poderíamos chamar o nome desse estudo de As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Muitos crentes não prestam atenção e falam os frutos do Espírito, mas é um só. O fruto que o Espírito produz em nós, quando nós nos disponibilizamos e quando nós nos prontificamos a obedecer, e quando nós adotamos um espírito de temor e tremor, e nós percebemos que nós fomos salvos para servir, porque como é que chama o irmão Felipe Seabra, que eu gosto muito de assistir, depois o irmão dá uma olhada, Felipe Seabra. Felipe Seabra, é o nome dele ali, Felipe Seabra. Seabra conhece, só procurar no YouTube, as pregações dele são muito boas. Eu sempre procuro alguns pregadores no meu vídeo. Ele é ótimo. A gente escuta todo dia, né, mozinho? Ele é ótimo, é um nordestino, ele tem aquele sotaque. Eu conheço. Ele tem um sotaque, ele tem um... As comparações que ele faz são muito boas. Né? E ele traz também muita ilustração das coisas que ele vê no filme. Por exemplo, ontem a gente estava ouvindo por isso mesmo que eu vou citar, porque eu estou lembrando aqui, porque Gálatas capítulo 2, que não é o nosso texto, no versículo 19 e 20 diz o seguinte, muito conhecido Gálatas 2:20, né? Já não sou eu quem vive. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Gálatas 2:19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi um ato voluntário. Ele a si mesmo se entregou por mim. E esse irmão Felipe Seabra, ele faz uma comparação, uma ilustração comparativa, a partir de um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, que era um soldado que era um de 4 filhos de uma mesma família, e 3 irmãos dele já haviam morrido na guerra, e os pais, temerosos de que eles perdessem o último filho na guerra, o Ryan, ele tendo uma certa influência no exército, né, eles enviaram um pequeno grupo de soldados, uns 4 ou 5 soldados, para irem resgatar esse soldado Ryan lá na frente de batalha, por isso que o nome chama o resgate do soldado Ryan. E nessa empreitada de resgatar esse soldado, todos do grupo que foram resgatar o soldado vão morrendo, porque a frente de batalha está muito renhida, né? A luta muito intensa. Por fim, só sobra lá um dos 2 atores principais, que é o Tom Hanks, e ele, quando consegue resgatar o soldado Ryan, nessa empreitada, ele acaba sendo ferido mortalmente, e ele tendo uma última conversa com o Ryan, ele fala, olha só o preço que nós tivemos que pagar para te buscar aqui na frente de batalha. Então, vivam uma vida que faça valer a pena o preço que nós pagamos por uma vida de 4, 5 pessoas, para resgatar uma pessoa, um Ryan. E esse irmão Felipe Seabra, ele fala que
ele vê uma verdade que pode ser aprendida aqui, no enredo desse filme, porque Jesus Cristo, a própria palavra fala aqui, que ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, é como se... Eu não estou falando de compensação nem de obras, porque a obra de Jesus Cristo ela é consumada e completa. Mas eu faço não para buscar algo de Deus, mas eu faço porque eu já recebi algo de Deus. Então nós devemos fazer com que a nossa vida valha a pena, porque o preço que foi pago por cada um de nós é muito alto. É a vida do próprio Filho de Deus, que nos amou e veio aqui e demonstrou esse amor incondicional pelo próprio fato de ele ter morrido por nós, sendo que nós não tínhamos e não temos nenhum merecimento. Então o ensino de Gálatas 2:20 é um ensino que apela para a nossa consciência, que apela para a nossa gratidão, que apela para a nossa consideração, que apela para que nós venhamos a dar valor ao preço que foi pago. Como diz Pedro, que nós fomos resgatados não foi com prata nem ouro, que são as coisas mais valiosas que tem nesse planeta, o ouro é até o laço das moedas, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, que Atos 17 fala que foi o sangue do próprio Deus. O próprio Deus, ele veio aqui, tabernaculou, corpo me fizeste, diz em Salmo, o autor de Hebreus repete, e ele veio aqui para se apresentar e fazer a vontade do Pai, e ele foi até o fim e bebeu o cálice, e pagou o preço. Então, o que se espera de nós, não como uma compensação, não para que nós façamos a nossa parte, porque não é esse o espírito do ensino, mas é para que nós vivamos uma vida que seja consequente e coerente com o preço que foi pago. Isso concorda também com o ensino que está lá em Romanos, que diz o seguinte: como viveremos no pecado, nós que para ele já fomos mortos e já fomos libertos? Porque o pecado, bom dia, dona Adélia, tudo bem? Ele não tem mais domínio sobre nós, ele já perdeu o poder, o aguilhão que ele tinha sobre nós. Eu já falei aqui em outras circunstâncias que a natureza pecaminosa agora é como se fosse um vampiro banguelo. Ele não tem mais um poder de nos morder, ele não tem domínio mais sobre nós, ele não nos controla. Agora o que cabe a nós é nos entregarmos ao controle do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos a condução do Espírito Santo, ou como diz aqui o texto que nós vamos estudar, ser guiados pelo Espírito Santo. Como diz no 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu estava até conversando isso com a Marlúcia ontem. É como você ir ao médico, você vai ao médico e o médico constata que você não pode tomar leite, ou que você não pode comer glúten, ou que você tem que fazer controle do açúcar, você tem diabetes ou um triglicérides muito alto, ou que você tem alergia a queijo. E você recebe esse diagnóstico do médico, e ao sair do consultório, a primeira coisa que você faz é comer uma lasca de queijo, ou tomar um copo de suco bem doce, ou fazer uso exatamente daquilo que o médico diagnosticou, que te faz mal e que você deve evitar. É incoerente com o diagnóstico que você recebeu. Ou é como alguém que vai e você está muito endividado, no cheque especial, nas financeiras, alguém paga as suas dívidas e no dia seguinte você sai para se endividar de novo. É um contrassenso, vai contra a sensatez. Uma vez que você foi liberto de algo que te prejudicava, você depois ir atrás daquilo que você já tem consciência que te prejudica. Então, como que você vai
ofereceu seus membros para o pecado, sabendo que ele causa separação de Deus, sabendo que ele gera morte, sabendo que ele gera um afastamento. É incoerente. Então, o ensino de Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, para que a gente possa experimentar a boa, agradável vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é um ensino que também está aqui em Gálatas. Se já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu vou fazer me entregando a Ele da mesma forma como Ele se entregou por mim. É uma questão de coerência, de sensatez, de consciência, de gratidão. E à luz dessa ótica, desse ensino, é que Paulo ele vem narrando o seu ensino, que está contido aqui no livro de Gálatas, e já que no final do capítulo 5 para o capítulo 6, ele está chegando na conclusão. E nós vimos na semana passada que o contexto de Gálatas, Gálatas está entre uma das primeiras cartas que foram escritas, cartas do Novo Testamento. Entre as primeiras cartas que foram escritas, nós temos os evangelhos de Mateus ou de Marcos. Nós temos o livro de Tiago, que a gente não sabe se Marcos usou como referência a Mateus ou vice-versa. Então, os teólogos discutem a respeito disso. Isso chama questão sinótica. Não sei se o irmão já leu a respeito disso. A questão sinótica. Mas entre os primeiros livros do Novo Testamento que foram escritos, nós temos os evangelhos de Mateus e Marcos, ou Marcos, o livro de Tiago e o livro de Gálatas. E o livro de Gálatas foi o primeiro escrito de Paulo, e Paulo ele teve que escrever de próprio punho, como nós destacamos aqui lá no 6:11, veja com que grandes letras vos escrevo com o meu próprio punho. Ele até estava sem um auxiliar, sem um amanuense para escrever a carta para ele, e a urgência e a importância do assunto era tão grande que ele teve que escrever de próprio punho, com as letras grandonas, porque ele não enxergava bem, que é a questão de: é necessário que eu acrescente alguma coisa, humanamente falando, à verdade do Evangelho? A obra que Cristo consumou na cruz carece de algum complemento? Eu preciso fazer ou deixar de fazer alguma coisa que auxilie no meu processo de salvação e redenção? É necessário que eu guarde toda a lei ou alguns preceitos da lei para que a minha salvação seja garantida? É necessário um bom comportamento para que a minha salvação que foi conquistada na cruz seja mais válida? Eu preciso guardar o sábado, eu preciso circuncidar, eu preciso guardar os 10 mandamentos, eu preciso guardar os 613 mandamentos judaicos? A resposta é não. É o ensino do livro de Gálatas. Porque o contexto do livro de Gálatas é que a igreja, quando ela começou, bom dia, ela era predominantemente formada por judeus convertidos. Bom dia. A igreja foi formada lá em Atos capítulo 2. Bom dia. Lá em Atos, o moço está de pé, o cruzeirense. A igreja foi formada lá em Atos capítulo 2. E o livro de Atos tem um versículo que é o versículo chave, que é o versículo diretriz de todo o livro, que é Atos capítulo 1, verso 8, que diz: e de fazer discípulos em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E quando nós observamos a forma como o Evangelho foi sendo disseminado, foi se espalhando no Império Romano, nós observamos que essa foi a sequência de acontecimentos de acordo com o que o Senhor falou aos seus
apóstolos e discípulos, lá em Atos capítulo 1, verso 8. Primeiramente, a igreja de Jesus Cristo foi inaugurada, foi iniciada, foi batizada no capítulo 2 do livro de Atos, e por ser a festa de Pentecostes, que é uma das 3 festas que todo judeu tem a obrigação e o compromisso de comparecer, junto com a Páscoa e junto com a festa dos tabernáculos, tinham judeus provenientes dos mais diversos lugares do império. A relação de uns 20 lugares está lá em Atos, capítulo 2, versos 6 até 11. Não vou nem ler, que é Partos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Panfilha, Egito, Líbia, etc. Muita gente, muito judeu de muito lugar do mundo. E isso foi oportuno, porque essas pessoas que estavam ali visitando Jerusalém por ocasião da festa, elas nasceram de novo através da pregação de Pedro. E a gente sabe pela palavra que foram 3.000 pessoas que converteram naquele dia. A igreja que só tinha pouco mais de 500 pessoas, de acordo com 1 Coríntios, sendo que 120 é que foram batizados com o Espírito Santo lá na inauguração da igreja. Teve um acréscimo de 3.000 pessoas. É muita gente. Imagina se converter 3.000 pessoas aqui com a pregação do Geraldo, não vai caber. A gente vai ter que deixar o imóvel e alugar um lugar maior. Não cabe 3.000 aqui, né? É muita gente. E isso foi muito oportuno e foi providencial, porque essas pessoas, após se converterem e depois de se alegrarem com a festa do Pentecostes, cada uma voltou para seu lugar, para sua cidade. É como uma festa que tem aqui no Brasil, tem muitas festas religiosas, tem uma que acontece em 12 de outubro, por exemplo, que vem gente do país inteiro e vai lá para aquela cidade religiosa, recebe lá, né, as coisas que tem que acontecer lá, e depois cada um volta para a sua terra. Os mineiros para Minas, os paulistas para São Paulo, os paraibanos para Paraíba, e assim vai. E isso foi um fator que ajudou na disseminação do Evangelho. Mas na sequência do dia de Pentecostes, os apóstolos evangelizaram a posteriori as cidades israelitas que tinham ao redor de Jerusalém. Então o Evangelho já chegou na Judéia. E como existia um preconceito da parte dos judeus naquela época, eles, apesar de uma ordem do Senhor de evangelizar além de Jerusalém e da Judéia, também Samaria e os confins da terra, por uma questão de preconceito contra o gentio e mais ainda contra o samaritano, que era um judeu misto, né? Eles não obedeceram à ordem do Senhor e ficaram lá em Jerusalém mesmo, na Judéia mesmo. O que aconteceu? Está lá em Atos 8. Deus teve que permitir um sacode, uma perseguição da igreja, uma tribulação, para que a igreja se espalhasse. Porque nem que as autoridades vieram com a peia para bater na turma, a turma teve que fugir. Nem que quando fugiram, eles se refugiaram na região ao lado, que era Samaria. Aí o evangelho chegou em Samaria. Se não me engano, pelas mãos de Estevão ou Filipe. Eu vivo confundindo esses dois. Foi o Filipe? Ou foi o Estevão? Eu sempre confundo esses. O Estevão foi o que morreu apedrejado. E o Filipe foi o que evangelizou o eunuco. Isso. Não, o Estevão já tinha morrido. Foi o Filipe que pregou em Samaria. Que lá fala ali, ó. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. E os que foram dispersos iam pregando por toda parte a palavra. E Filipe, descendo na cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Aí o evangelho chegou em Samaria. E eles se contentaram com isso.
Nada de levar o evangelho para os gentios. Jesus Cristo mesmo citou a lei lá no seu discurso de Mateus 5, 6 e 7, conhecido como o Sermão do Monte, quando ele fala assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Aí ele traz uma nova: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, dá o rosto para bater do outro lado, leva a capa, anda mais uma milha, aquele ensino do amor, que é incondicional, que é o fazer o bem a todos. É fazer o bem sem olhar quem, mas principalmente os da família da fé. O ágape, ele nada o restringe, né? Então, o evangelho que brotou em Jerusalém, na Judéia, e que foi levado a Samaria por causa de uma perseguição, parou por ali, nada de obedecer a ordem do Senhor dada lá em Atos 1:8. Aí acontece aquela visão que o Pedro tem, o lençol descendo, com vários animais dos quais ele não podia comer por causa das leis cerimoniais, né? As leis que estão em Levítico, que dizem respeito a todos os aspectos da vida do cidadão judeu. E Deus, através do Espírito Santo, falou com ele: Pedro, mata e come. Falei: não, mas Senhor, nunca entrou nada impuro na minha boca. Falei: mas eu estou mandando agora, eu estou liberando, mata e come. Isso foi uma forma que o Espírito Santo encontrou para que Pedro entendesse que ele queria que o evangelho chegasse também ao gentio. E ele, depois de muita resistência, ele acaba parando lá na casa de Cornélio, que era um centurião, já prosélito, já temente a Deus e observador da lei judaica. E com a pregação de Pedro, o Cornélio se converte. O Espírito Santo desce sobre a família de Cornélio, à semelhança do que acontecera em Jerusalém, em Atos 2, aqui nós estamos em Atos 10, e quando a igreja cobra explicações de Pedro, falou: nós estamos sabendo aí que você entrou na casa de gentio e comeu com eles, é muito mal, é muito feio isso da sua parte, porque você é líder da igreja, você está dando mau testemunho, não pode, está errado. Eu falei: não, irmãos, isso aí, eu fui em obediência a uma visão, e quando eu vi que foi derramado sobre eles o mesmo dom que caiu sobre nós, quem era eu para discutir com Deus e recusar o batismo? Aí a ficha deles caiu. Então, verdadeiramente, o evangelho chegou até os gentios como nós a princípio, e com isso o evangelho começou a se disseminar. Depois veio Paulo e Barnabé, as viagens missionárias, as cidades da Galácia, as cidades da Macedônia, as cidades do Império Romano começaram a ser alcançadas pelo evangelho. Mas o ponto que eu estou querendo chegar, depois de fazer esse resumo todo, é que no início, 10 em cada 10 crentes da igreja eram judeus. Com o tempo foi passando, 9 em cada 10, 8 em cada 10, 7 em cada 10, 5 em cada 10. Hoje em dia, é 1 em cada 1 milhão. 1 em cada 10 milhões. Para 10 milhões de gentios convertidos, brasileiros, sírios, norte-americanos, quem for na conferência vai ver lá, suecos, tem um judeu. Eu conheço um judeu convertido, que é o Roberto Zombesblay, lá da igreja, que é o contrário do nome da nossa igreja. Graça maior graça. Como é que é, Roberto Schweizerland. É um nome complicado, que é judeu. É o único. Eu conheço uns, vamos ver, em 30, eu converti em 81, em 37 anos de crente, eu devo conhecer, vamos dizer que eu conheço um crente a cada 5 dias, 365 dividido por 5, dá um crente a cada... Eu devo conhecer aí uns 555 crentes, pelo menos. Desses 500 ou 1000, eu conheço um judeu. Ou seja, a igreja, a princípio, ela era formada predominantemente por judeus. E foi porque
a igreja era formada a princípio predominantemente por judeus, e à medida que os gentios foram se convertendo, que os judeus que foram ensinados ao longo de 1500 anos, porque a lei mosaica foi dada lá no Monte Horebe, lá no Sinai, no ano 1400 e alguma coisa. Nós estamos aqui aproximadamente no ano 40, mais ou menos, aqui em Atos 15, 40, 45. Ou seja, aproximadamente durante 1500 anos, o judeu foi ensinado que guardar a lei é uma obrigação. É uma obrigação. Porque quando a lei foi apresentada, os judeus representados pelos seus líderes, a nação representada pelos seus líderes, está lá em Atos 19, 10, se não me engano, eles falam, tudo que o Senhor disser faremos. Está lá em Atos 19. Ou seja, eles assinaram um contrato. De todos os pactos que a Bíblia apresenta, nós temos o pacto edênico, né? Nós temos o pacto noaico, feito por Noé, nós temos o pacto abraâmico, nós temos o pacto mosaico, nós temos o pacto palestínico, nós temos o pacto davídico, nós temos o novo pacto de Jeremias 33. De todos eles, só um era condicional, que era o pacto mosaico. É o famoso Monte Ebal, e Gerizim. O Monte Ebal, onde está o mal, e o Monte Gerizim, onde está a bênção, sim. 6 líderes das 12 tribos anunciavam as maldições no Monte Ebal, se a obediência à lei não fosse integral e completa, porque Tiago fala que se eu errar em um só ponto, eu sou réu de ter transgredido todos os pontos. E no próprio livro de Gálatas nós vamos ver também, tem um versículo aqui que fala, maldito aquele que não ficar na observância de todos os versículos. Aqui está em Gálatas 3:10b, que é uma citação de Deuteronômio 27, onde está o discurso do Monte Ebal e Gerizim. Maldito todo aquele que não permanecer em todas. Esse silêncio é de propósito. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10, na sua parte B de bola. Ou seja, nós vamos depois dar uma varrida em todos os versículos, uma passada, em todos os versículos do Novo Testamento, a partir de Romanos, que falam alguma coisa a respeito da lei, para que nós tenhamos uma noção neotestamentária, ou seja, que o Novo Testamento traz, a respeito do porquê da lei, a finalidade da lei, qual a relação do crente da nova dispensação da igreja com a lei, e se existe ou não alguma condicionalidade de recebimento dos benefícios posicionais que a obra consumada nos traz, mediante a não ou sim observância da lei. Então a gente precisa dar uma passada em todos esses versículos para a gente ter uma ideia maior e melhor e mais clara, para que isso tudo é uma preparação para que nós cheguemos em Gálatas capítulo 5, dos versos 16 a 25, que é o nosso texto, como diz o irmão Américo, áureo. É o texto de ouro. Lembra daquelas revistinhas que os batistas usam nas igrejas? Que já tem aquela escola dominical pré-fabricada para o ano inteiro, você já sabe o que você vai estudar em novembro. O Espírito Santo não tem muita liberdade, não. Ele tem que seguir o molde humano. Mas o jeito deles é assim. E a gente tem que respeitar. Mas o contexto de Gálatas é o contexto que fala da urgência de se combater
o ensino que era divulgado, disseminado por aqueles judeus que, convertidos ou não, iam atrás das pegadas de Paulo, desconstruindo o que ele construía. Porque o Paulo saiu pelo mundo pregando o evangelho da graça, e graça, não sei se vocês sabem, é aquilo pela qual você não paga nada. Quando você chega na padaria assim, e tem aquele monte de panetone picadinho, com os palitinhos do lado, você pode pegar um pedacinho daquele, que você não está roubando não, viu, Joel? Você pode fincar assim, às vezes é uma linguiça ali, por exemplo, outro dia eu estava ali no supermercado Roma, lá na frente, na Bernardo Vasconcelos, tinha lá uma mulher fritando linguiça, e ela pegava essa linguiça, que ela queria que as pessoas experimentassem para ver o quanto que a linguiça é boa, para depois comprar. O senhor quer experimentar um pedacinho da linguiça tropeira? Falei, não, muito obrigado, porque essas linguiças têm pimenta do reino, eu não posso comer pimenta do reino, senão eu passo mal. Como é que é a voz? Mas mesmo assim a mulher quer te obrigar a comer. Teve outro dia que foi o cara lá na porta de casa, a coisa mais esquisita foi domingo passado. Ele querendo que vocês combinaram que estava dando a boca. O cara com um pote na rua, 2 copinhos. andando pra lá, pra cá, que é trem pegando poeira, pegando perdigosto do cara, sei lá se ele usava a mesma colherinha que entrou na boca de uma pessoa com hepatite B para enfiar na sua. Um potinho era o que? Doce de leite? De doce de leite com coco. O cara, ele pegava assim, ele praticamente te obrigava a comer. Não, eu tinha visto que ele tinha feito uma... Eles também te ofereceram? Ele põe na mão da pessoa, então ele nem entregou, porque ele estava com site de que quem fizesse assim, ele põe na mão dele. Aí encostava na mão da pessoa, depois ele abriu. O cara queria obrigar a gente a comer o doce de leite. Primeiro, eu não gosto de doce de leite. Segundo, eu tenho intolerância. Primeiro, e o cara achou que a gente estava assim, esnobando ele, dando uma de chiliquento. Ficou ofendido que a gente não abriu a boca para ele enfiar a colherinha de plástico dele na marra. Eu não gosto de doce de leite, eu acho ele ruim. Eu não gosto do gosto, eu não gosto da cor, eu não gosto da textura. Eu detesto coco, o coco me dá diarreia. Eu acho coco um trem horrível, eu não como aquele trem genuíno, e depois que você come, você fica assim, ó. Você fica achando aqueles bagacinhos. Você fica cuspindo aquele trem, se você comer domingo, quinta-feira você acha um pedacinho de coco no dente para cuspir. Terceiro, eu não gosto de doce. E quarto, eu não como uma coisa assim, no meio da rua, sem uma higiene. A mão que eu peguei no catarro lá do ônibus, que tem bactéria. Eu sou muito chiliquento, entendeu? Eu sou muito chato. Eu lavo a mão umas 77 vezes por dia. Isso chama transtorno. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu volto na porta 3 vezes para ver se eu tranquei. Eu lavo a mão 80 vezes por dia. Eu sou muito chato. E eu vou aceitar uma colherinha, o cara te enfiando na boca. Entendeu? Ou seja, eu nem sei o que é interpretação. A lei, os judeus, o Paulo ia pregando o evangelho da graça, e os chamados judaizantes iam atrás desconstruindo o que o Paulo construía. Que o Paulo pregava, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é algo que Deus te dá. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. E os judeus vinham atrás, os judaizantes, falando, olha, se não guardar a lei, de nada vos aproveita. Essa boa notícia. Porque eles foram treinados no monte, há 1500 anos no Monte Ebal, no Monte Gerizim, que para ser abençoado, você tinha que obedecer. Se você não obedecer toda a lei, você não seria abençoado, pelo contrário, seria amaldiçoado. Lembrando que, como nos ensinou o pastor Mark, ser abençoado é estar no lugar certo, na hora certa. E ser amaldiçoado é estar no lugar errado, na hora errada. Ser abençoado é você estar debaixo da vontade de Deus.
as bênçãos de Deus, elas estão condicionadas à sua própria palavra. E a maldição é você estar fora da vontade de Deus, fora da obediência do que Deus te pede e te manda. Ou seja, você está fora você saiu debaixo do chuveiro da bênção. Você está no lugar de maldição. Você está num lugar onde o Salmo 91 não te protege. É o Jonas. Ele estava fora da vontade de Deus, que tinha para ele era tempestade, aperreio, teia, né? Era coisa ruim. Porque Deus manda? Não. Deus é que te amaldiçoa? Não. É porque é o que te espera mesmo. A palavra de Deus, ela vem para te proteger, ela não vem para te obrigar a que você obedeça, senão Deus te bate. Entendeu? É por estar fora dela que você toma as lenhadas. Porque ela vem para nos proteger, ela vem para nos dar os sinais de aviso. E essa questão foi uma questão que logo, muito cedo na igreja, surgiu. Essa questão eu me converti, agora eu tenho que fazer alguma coisa? Tenho que, no sentido de, para completar a obra da redenção, a gente sabe através de Efésios 2:10, que existem obras preparadas de antemão para que andemos nela. Deus tem uma vontade para cada um de nós. Deus tem um desejo e um script, a gente sabe isso através do Salmo 139, que antes que cada um dos nossos dias existisse, cada um deles já foi determinado. Deus tem um lugar que Ele quer por onde os nossos pés passem. Deus tem palavras que Ele deseja que saiam da nossa boca. Deus tem uma vida que Ele quer que ela saia através do nosso silêncio ou não, das nossas ações ou inações. Deus tem uma luz que Ele deseja brilhar através de nós. Deus tem um tempero que Ele quer manifestar através do sal que somos nós. Deus tem um cheiro e um perfume que Ele quer exalar, que é o bom perfume de Cristo, através das nossas vidas. Deus quer exortar através de nós, Ele quer que nós sejamos embaixadores. Lá no IBPG nós aprendemos que a igreja, tanto ela como a igreja com I maiúsculo, como o corpo local, como o indivíduo, ela se relaciona com Cristo sob 7 aspectos, que eu não sei se eu vou lembrar todos. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Ele é a videira, nós somos o ramo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. E por aí vai. Então existe um caminho preparado para nós. Mas esse caminho, essas obras preparadas de antemão, elas não são suplementares. Elas não vêm adicionar nada à obra que já foi consumada. Elas apenas são uma consequência do fato de eu ter sido salvo, que é aquilo que a gente estava conversando no comecinho lá de Gálatas 2:20. Como consequência de Cristo ter se dado a si mesmo por mim, agora eu me dou a mim mesmo para Ele. Romanos 12, 1 e 2. E essa discussão cedo surgiu na igreja, se era necessário que se observassem alguns ou todos os mandamentos, para que a obra da salvação fosse completada. E a discussão foi tão intensa, que foi necessário que Paulo, Barnabé e aqueles que estavam evangelizando do mundo afora, viessem se encontrar com a igreja que se reunia em Jerusalém, para discutir a respeito do assunto. Isso está aqui em Atos capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso é muito sério. Quando você fala, sem querer entrar muito nesse assunto, mas entrando assim de leve no assunto, a circuncisão ela tem 4 aspectos nas Escrituras. Cada um desses aspectos ele é determinado de acordo com o contexto no qual ele se encontra. Por exemplo, lá em Gênesis 15, se não me engano, quando Deus mandou que Abraão se circuncidasse e aos da sua casa, era para cortar literalmente, é para fazer a operação de fimose.
Era para cortar a pontinha do negócio, o prepúcio, fisicamente, literalmente. É a circuncisão literal. Já Jeremias, usando a circuncisão literal como uma figura de uma circuncisão maior, mais ampla, eterna, mais profunda e espiritual, ele fala a respeito de circuncidar os ouvidos, as mentes e o coração, que é se converter. Já Paulo, nos capítulos 3, 4, não sei se pega o 3, mas do 4 para frente ele fala, quando ele fala os da circuncisão e os da incircuncisão. Isso aí já é uma forma de referência étnica. Os da incircuncisão são os gentios. Os da circuncisão são os israelitas, os nascidos na nação de Israel. Já aqui no nosso contexto de Atos 15, de Gálatas, e dos contextos onde a lei é apresentada como uma necessidade para que a salvação seja efetiva, a circuncisão aqui é uma figura de tudo aquilo que está escrito na lei. Quando ele fala assim, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, ele está falando de não apenas circuncidar fisicamente, mas também guardar o sábado, guardar as festas e cumprir as observâncias que Moisés prescreveu, que são 613 mitzvot, que em hebraico significa mandamentos, ou seja, guardar os mandamentos mosaicos. E isso deixou o Paulo muito irritado, porque a mensagem de Paulo era de graça pura, não vem de vós, não carece de obras, não existe. Se Cristo ele apenas deu um bom exemplo, todas as religiões estão certas. Não é apenas aquelas religiões que se baseiam estritamente nas Escrituras que estão certas, porque o católico crê que Jesus Cristo veio dar um bom exemplo para que nós... É lógico que Jesus Cristo é o nosso molde e modelo. É a imagem dele que o Espírito Santo nos molda e trabalha em nós. Isso é dito lá em Romanos 8, versículo 29, que diz que aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos, que é um assunto também que é tocado em Hebreus. A questão da identificação, por isso que ele veio aqui na forma de carne e sangue, e não se envergonha de nós. Então, o Paulo, que tinha uma pregação que se baseava na boa notícia, que é o que significa a palavra evangelho, de que nós, ainda que não merecedores, ainda que imperfeitos, fomos substituídos e representados por Jesus Cristo na cruz. Quando Cristo morreu, ele estava atraindo a si mesmo todos. E a sua morte é a nossa morte, e a sua ressurreição é a nossa ressurreição, e a novidade de vida que nos é dada. Nós também vamos, em algum ponto aí do nosso estudo, estudar o velho homem e o novo homem, e como isso é apresentado nas Escrituras na figura de vestimentas, de roupas mesmo, de terno, roupa, túnica, e como nós devemos nos despir do velho homem com seus feitos, que são as obras da carne, e nos permitir, em obediência ao Espírito, sermos revestidos do novo homem, que andar em novidade de vida, conforme o nosso texto que nós ainda vamos estudar de Gálatas 5:25. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É a questão de coerência, de consistência e de gratidão. E Atos capítulo 15 mostra como esse assunto ele foi a primeira grande discussão da igreja. Porque os judeus iam atrás do que Paulo fazia, desconstruindo e ensinando. Se
Há uma condição aí. Se não vos circuncidares, ou seja, se você não guardar a lei, conforme o que eu acabei de ensinar aqui, dentro de um dos 4 aspectos de ensino da doutrina da circuncisão, se não vos circuncidares, se você não guardar a lei, não prestar obediência aos mandamentos, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Não podeis ser salvos. E olha o verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Contenda e não pequena discussão. Contenda e não, ou seja, o bicho pegou. A coisa ficou acalorada. Teve gritaria e bate-bola. Não pode, não pode. Imagina uma igreja, o pessoal passando lá fora e os crentes tudo quase saindo tapa. Para um querendo provar o meu ponto de vista, o outro querendo provar o outro. Ele vai falar rapidamente ali, porque só falta 1 minuto para terminar. Só para frisar que essa parte que fala que tem que cumprir é que Paulo está falando que está errado. Que está errado, exatamente. O Paulo pregava sobre a graça é de graça. E os judaizantes, eles pregavam ser salvo pela graça, mais a obra, mais a obediência dos mandamentos. Então, e houve toda uma discussão, os apóstolos se reuniram, debateram, questionaram, foi o primeiro concílio da igreja, o chamado Concílio de Jerusalém, e no final, no verso 28 do capítulo 15, já no finalzinho do capítulo, fala: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além de algumas coisas essenciais, que também vai ser fruto de uma conversa nossa aqui, onde nós vamos estudar aqui a respeito da verdadeira religião, fazendo uma comparação com o texto que fala desse assunto, que é aqui. Marca aí que nós vamos voltar nele. Eu li só o 28 e não li o 29, porque o 29 vai ser fruto de uma escola dominical inteira, junto com o texto de Tiago. E isso foi escrito em cartas e divulgado por toda a igreja. Ou seja, a conclusão aqui, a liderança da igreja formada tanto pelos apóstolos da dispersão, Paulo, Barnabé e outros, como os da igreja em Jerusalém, é que não existe necessidade de obediência a nenhuma forma de tem que. O pastor Marcos também nos ensinou que se em alguma igreja ou religião fala assim, não, é que tem que, vai embora na hora, porque se falou que tem que, não é Bíblia, não é Espírito Santo, não é graça. Se tem que, está errado. Você não, só tem um tem que na Bíblia, você tem que nascer de novo. Tirando esse, não tem mais nenhum tem que. E a carta de Gálatas foi uma das primeiras cartas do Novo Testamento a serem escritas, exatamente porque, apesar desta deliberação unânime da liderança da igreja em Jerusalém, de que não há necessidade de nenhum complemento à obra consumada, que é ministrada pela fé, pela graça mediante a fé, ainda assim os judeus não se deram por vencidos e continuavam indo nas igrejas que Paulo fundava, ensinando. Olha, o Paulo falou sobre o Evangelho da Graça, mas ele não contou a história toda. Você também tem que guardar o sábado, você também tem que dar o dízimo, você também tem que fazer isso, aqui. Essas coisas a gente descansa e participa da vida financeira da igreja e outras coisas, por gratidão, movidos pelo Espírito Santo. Não para que com isso eu seja efetivamente salvo ou mais salvo, ou menos salvo. Mas esse é um assunto que nós vamos dar continuidade na semana que vem, se eu permitir, porque faz uma preparação para que a gente possa entender o nosso texto de Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 25, que é o nosso texto áureo, nosso texto de estudo. Na semana que vem nós vamos ver o contexto da lei em todo o Novo Testamento. Se der tempo, a gente vê o contexto da lei dentro da ótica do livro de Gálatas, para depois a gente chegar no texto. Amém?